Eles a espancaram até que ela não pudesse mais ficar de pé. Amarraram seus pulsos com abraçadeiras, prenderam seus tornozelos a um bloco e a atiraram no meio do oceano para que as ondas fizessem o resto. Sem barco, sem rádio, sem chance. Apenas sal, sangue e água aberta. Mas o que eles não sabiam é que ela não era apenas uma oficial de inteligência. Ela era uma Navy SEAL. E enquanto eles navegavam acreditando que ela afundaria e desapareceria, ela lutou contra a hipotermia, a perda de sangue e um tubarão de quase 4 metros. E depois voltou com as pessoas que dominavam o mar. Agora, antes de mostrarmos como ela transformou aquele cargueiro em um campo de batalha e fez o homem que tentou afogá-la implorar por misericórdia, clique no botão de inscrição, ative o sino e deixe um comentário dizendo de onde no mundo você está assistindo. Porque isso não é apenas sobrevivência, é vingança. O céu era um vidro negro salpicado de estrelas, e o mar não se movia. Não de um jeito que alguém pudesse sentir do convés de aço de um navio de carga. Mas Elise Ward sentia mesmo assim. Sentia no balanço sob os joelhos, no sal que grudava em seus lábios rachados e no cheiro de diesel misturado a algo mais escuro no ar. Estava de joelhos, mãos amarradas atrás das costas, tornozelos presos a um bloco de concreto coberto de limo do mar, agora descalça. Uma bota havia sido arrancada na luta. A outra estava a 3 metros de distância, inútil. Eles haviam passado 2 dias tentando quebrá-la, perguntando sobre rotas, horários, chaves de criptografia, perguntando quem mais sabia sobre a carga. Ela não lhes dera nada, nem seu nível de credencial, nem a designação de sua equipe, nem sequer seu nome do meio. Então, eles avançaram para algo mais sombrio. Afogamento simulado em um container, posições de estresse que faziam seus ombros gritarem, privação de sono enquanto motores a diesel rugiam a centímetros de sua cabeça. Mesmo assim, nada. Foi então que decidiram que ela era mais perigosa viva do que útil. Urubus não circulam sobre a água, murmurou um dos homens atrás dela. Não era voz de soldado. Trabalho contratado, sotaque do leste europeu, pago para fazer a limpeza, não para fazer perguntas. Outro acendeu um cigarro e soprou a fumaça de lado. Vai ser carne de caranguejo até o amanhecer. Nenhum deles usava seu nome. Esse era o ponto. A comandante Elise Ward, inteligência naval, não existia naquele barco. Não existia em nenhum manifesto, nenhuma frequência de rádio ou página que um satélite pudesse ler. Ela havia desaparecido 2 dias antes em algum ponto entre Djibouti e Mombasa, exatamente como eles queriam, exceto que não esperavam que ela ainda estivesse respirando. Tem certeza de que ela não está marcada? Perguntou o primeiro. O segundo homem abaixou-se, agarrou seu queixo e virou seu rosto para a luz do holofote do navio. Sangue escorria pela têmpora a partir de um corte acima da sobrancelha. Seu olho esquerdo estava quase fechado pelo inchaço. Ele grunhiu. Está limpa. Eles não tinham verificado o forro do traje de mergulho dela. Não de verdade. E mesmo que tivessem, não saberiam o que procurar. O pequeno relevo costurado na costura atrás do joelho não era para conforto. Era uma lâmina reserva. A prova d'água, cerâmica, invisível para detectores de metal. Mas isso não adiantaria se ela caísse na água de forma errada. O terceiro homem não disse nada. Apenas avançou, agarrou o bloco e a arrastou até a borda do convés. Seus joelhos arranharam-se no gradil. Ela não lutou. Não podia. Ainda não. Olhos semicerrados, peito arfando. Estava conservando oxigênio, não se rendendo. O mar abriu-se abaixo dela como um túmulo negro. Tchauzinho, americana, disse o fumante e empurrou o bloco com o pé. Ela caiu sem um som. A água a engoliu inteira. O peso a arrastava rápido, mais rápido do que seus pulmões estavam preparados, mas ela não entrou em pânico. Girou apenas o suficiente para aliviar a pressão das costelas e deixou o bloco puxá-la na vertical.
3 metros. 6, 9. A luz desapareceu. Ela abriu os olhos, e mesmo na escuridão, a memória muscular entrou em ação. Seus dedos moveram-se atrás das costas, procurando a lâmina na costura. Achei. Inclinou o punho e começou a serrar. Ela não estava morta. Ainda não, nem de perto. A pressão acumulava-se atrás dos olhos, enquanto o oceano a comprimia. Seus pulmões queimavam, ouvidos estalavam, e a abraçadeira mordia fundo em seus pulsos a cada centímetro que o bloco de concreto a arrastava. 12 metros. 13. A escuridão não era silenciosa. Estava viva. O metal do cargueiro gemia acima. Bolhas arranhavam o casco, e as batidas do próprio coração subiam para o crânio. Elise não desperdiçava energia olhando para cima. Esse instinto matava a gente. Concentrou-se apenas na borda serrilhada da lâmina de cerâmica pressionada de forma incômoda contra a fita entre suas mãos. Sentia os braços ficarem dormentes, mas a lâmina era afiada. E o treinamento não desaparece só porque você está sangrando. Os mergulhadores de combate Devgrill tinham um ditado: se você consegue mover um dedo, ainda pode cortar sua saída. Ela tinha ouvido isso em uma piscina no Fort Story. 12 pés de profundidade, vendada. Um peso de concreto preso ao cinto. Naquela época soava dramático. Agora era doutrina. Seus pulmões se contraíram. Mais um puxão, mais um raspado. Estalo. A amarra se partiu. Ela chutou o bloco de concreto com ambos os calcanhares e puxou os joelhos para cima. A corrente rasgou seus tornozelos enquanto afundava. O sangue floresceu. Seu corpo gritava para inspirar. Ela não o fez. Elise chutou novamente, inclinando-se para cima, favorecendo o talado esquerdo, girando ligeiramente enquanto a água afinava. Sua faca voltou para a bainha. Seus dedos instintivamente agarraram a parte interna do cinto, onde uma curva rasa significava a manga de flutuação. A 5 pés da superfície, sua mão a encontrou. Ela puxou uma vez. O CO2 chiou. Não era um colete salva-vidas, não visível. Apenas flutuabilidade suficiente para mantê-la acima da água quando o gás acionava. Ela rompeu a superfície como um torpedo, boca aberta, pulmões explodindo enquanto finalmente puxava ar. O mar era vasto e implacável em todas as direções. Sem luzes, sem horizonte, sem navio. Ele havia sumido. Ela nadava devagar e firme, braços quase imóveis. O sangue de seus tornozelos misturava-se ao sal que queimava fundo. Um olho se recusava a abrir, mas o outro rastreava alto, onde as estrelas ainda piscavam. Ela não entrou em pânico. Não agora. Pânico era para pessoas com opções. Em vez disso, Elise girou lentamente na água, usando a curva de Orion para se orientar sudoeste, em direção à chama de petróleo que tinha visto horas antes de ser capturada. Ainda visível, apenas um brilho vertical na borda da água. O sinal do GPS deveria ter sido emitido no momento em que ela o plantou no casco. Um beacon adesivo, núcleo magnético acoplado ao seu próprio sinal morto-fome. Alguém deveria estar ouvindo. Caso contrário, ela flutuaria, queimaria e sangraria até que o oceano a levasse. Mas aquela chama ainda piscava. E piscar significava distância. E distância era mensurável. Pouco menos de 10 milhas náuticas. Se ela confiasse em seu ângulo, e sempre confiava. Elise ajustou a manga de flutuação sob as costelas, tirou o cordão da costura interna do traje de mergulho e o amarrou firme em sua coxa, reduzindo a perda de sangue. Ela sussurrou o primeiro de seus mantras: Sierra. Dor é ruído. Ruído é útil. Use-o para pensar. Então começou a remar. Os primeiros 30 minutos foram administráveis. Cada braçada lenta a afastava do local onde havia sido jogada. O sangue de suas pernas se dispersava em uma trilha tênue atrás dela. A manga de flutuação sob suas costelas
A mantinha mal acima da água, o suficiente para economizar forças. Ela se movia com a corrente, não contra ela, um velho truque de mergulhador. Mas a temperatura caía, seus dedos se curvavam lentamente sem que ela quisesse. Os dentes se cerravam involuntariamente. De vez em quando, piscava para a chama à distância, ainda lá, ainda vertical, e murmurava. Mais 3 braçadas. Então respira. Ela estava na metade de seu 7º intervalo quando seu corpo começou a calcular. Temperatura central caindo, perda de sangue constante, mas não crítica. Desidratação se instalando apesar da flutuação, mantendo o gasto de energia baixo. Ela tinha talvez 4 horas antes que a hipotermia tomasse a decisão por ela. Talvez 6 se tivesse sorte. A chama ainda estava a cerca de 3 metros, talvez mais. Ela fez o cálculo 2 vezes, depois uma terceira, esperando que os números mudassem. Não mudaram. 70% de chance de não conseguir. Ainda assim, ela continuou remando. Então a água mudou. Fresca, depois mais fria, e de repente errada. Havia uma quietude abaixo dela que não combinava com o resto do oceano. Ela parou de remar. Deixou-se flutuar. Silêncio. Um puxão leve sob seu pé. Depois, um toque. Não era corrente, não era detrito, era uma presença. Elise girou lentamente na água, mãos abertas. O lado esquerdo do corpo estava meio dormente, mas seus olhos estavam alerta, escaneando cada brilho tênue sob a superfície. Então apareceu. 12 pés de músculo e silêncio. Tubarão oceânico de ponta branca, nariz arredondado, nadadeiras largas, um sobrevivente, do tipo que caça naufrágios e segue mamíferos sangrando por horas. Circulou-a uma vez à distância, depois desapareceu. Segundos se passaram e ele voltou mais próximo. Elise não entrou em pânico, não se moveu. Lembrou-se da voz do instrutor SEAL. Mantenha-se vertical, faça contato visual. Você não é presa, a menos que haja como tal. O tubarão desviou para a direita, depois curvou-se de volta mais próximo novamente. Elise desamarrou a faca de mergulho da coxa. Suas mãos estavam rígidas, a pegada fraca. Ela mudou para a empunhadura invertida e flutuou mais alta na água, chutando uma vez para parecer maior. O tubarão desapareceu novamente, depois avançou rápido. Elise abriu o braço esquerdo, girou apenas o suficiente para conduzi-lo além dela. O tubarão roçou sua perna o suficiente para provar sangue. Rolou por baixo dela e deu a volta novamente. Ela soltou um assobio, não de medo, mas de tempo. Pivotou enquanto ele investia novamente, desta vez mais direto, mais comprometido. Ela atacou primeiro, faca à frente, direto na fenda das guelras. Quando o tubarão passou, se contorceu violentamente. O flanco dele colidiu com o quadril dela. A lâmina se soltou. A água salgada entrou em sua boca quando foi empurrada pela metade para baixo, mas ela não largou a faca. Subiu à superfície, tossindo forte, peito ardendo, e encarou a direção em que o animal tinha ido. Ele circulou novamente, mais lento. Depois afastou-se. O sinalizador falso que ela havia preso ao cinto acendeu debaixo d'água. Apenas um clarão de luz e calor se afastando. O tubarão seguiu. Elise observou o oceano acalmar. Coração disparado. Tinha vencido. Não pela força, mas pela disciplina. Reorientou-se para a chama e começou a nadar outra vez. O dia amanheceu e finas faixas de ouro pálido mancharam o horizonte como se alguém tivesse rasgado o céu com uma lâmina cega. A água cintilava agora, calmaria enganosa, fria de um jeito que penetrava os ossos. Elise semicerrava os olhos na luz, lábios rachados, maxilar rígido. A respiração vinha em puxadas irregulares. Braçada, pausa, flutuar, repetir. Estava começando a derivar para oeste da chama. A corrente a puxava de lado, mas ela recalibrava sempre. Estrela a bombordo, vento a ré, um olho inchado fechado,
o outro ainda vigiando. E então ouviu um zumbido baixo. Primeiro apenas um sussurro sob o vento, depois mais grosso, cheio. Rotores. Ela esticou o pescoço, forçando-se para ficar ereta contra a manga de flutuação. Um ponto negro cortava o céu, silhuetado contra o sol nascente. Não era comercial. Sem rastros, asas angulares, 2 motores, MH-60 Seahawk, pássaro da marinha. Alto demais, rápido demais. Elise levou a mão ao cinto. Seus dedos mal conseguiam fechar agora, inchados, ardendo, brancos nos nós. Mas ainda tinha o espelho de emergência preso a um cordão retrátil. Arrancou-o, inclinou-o para o céu e captou o sol. Flash. Pausa. Flash. Flash. 3 segundos. Repetir. Continuou sinalizando. Dentro do cockpit do Seahawk, o operador de sensores inclinou a cabeça. Acabamos de passar um brilho na água. 11 horas, baixo. O piloto inclinou-se à frente. Reflexo. Ritmado demais para ser dispersão de onda. Pode ser um engodo, murmurou o chefe de tripulação. Usaram espelhos em boias antes para nos atrair. Nenhuma boia sinalizadora nessas águas, disse o copiloto. E temos uma mancha térmica, temperatura quase humana, saindo do escaneamento térmico. O piloto expirou pelo nariz. Não é engodo. Engodos não sangram. Ele virou o helicóptero bruscamente à esquerda, perdendo altitude rápido. Na superfície, Elise começava a desfalecer. Os ombros doíam como se estivessem pregados. Seus lábios se moviam, mas ela não dizia nada agora. Apenas respirava. Ainda sinalizava com o espelho, mesmo quando precisava apoiá-lo contra o peito. Então, o vento mudou. Bateu nela como um tapa, forte, rápido, quente e seco. O deslocamento dos rotores. Ela ergueu o rosto. O MH-60 agora circulava, nariz inclinado, porta lateral aberta. Um mergulhador saltou do corrimão como uma sombra com nadadeiras. Outro seguiu. Ela deixou a cabeça cair para trás e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que a jogaram daquele barco, parou de chutar e a água a sustentou. Mãos a agarraram segundos depois. Luvas táticas firmes e seguras. Uma voz perto de seu ouvido gritou sobre o borrifo agitado. Marinha dos Emoécio, você está segura. Ela abriu o olho, sussurrou uma palavra. Navio rastreado. O mergulhador congelou no meio do içamento. Elise Ward? Perguntou. Ela assentiu fracamente. O beacon era real. Então seu corpo finalmente cedeu, mas não sua mente. Essa parte permaneceu desperta, esperando o próximo movimento. Elise não se lembrava do içamento. Num momento, mãos frias sustentavam seu pescoço. No seguinte, o oceano desaparecia sob ela e o vento batia como uma parede. O deslocamento dos rotores lançou água do mar sobre seu rosto enquanto subia pelo borrifo. Presa em uma tipóia de resgate, corpo mole, botas arrastando, sangue pingando constantemente da coxa para o vazio abaixo. Os esquis do MH-60 captaram a luz do sol no instante em que ela passou do corrimão. Uma mão enluvada se estendeu e a puxou para dentro, rápido, mas com cuidado. Deitem-na agora. A cabine estava quente e barulhenta, vozes se sobrepondo, equipamentos batendo, portas vibrando. Ela caiu na maca e alguém imediatamente pressionou um cobertor térmico contra seu peito. Outra voz pediu sinais vitais. Pressão despencando. 82 por 43. Ela está congelando de dentro para fora. Corram com soro aquecido. O paramédico trabalhava rápido, rasgando gases, cortando o colete dela, abrindo-o para revelar o torso. Sua pele estava cinza pálida, marcada pelas linhas de pressão do equipamento de flutuação. Ele tocou suavemente sua bochecha. Senhora, fique comigo. Qual o seu nome? Ela virou um pouco a cabeça. Os lábios se moveram, sem som.
Ele se inclinou mais perto. Elise? Ward? Comandante? As palavras saíram como ar por vidro triturado. Outro socorrista se inclinou. Precisamos desviar de volta. Ela não vai aguentar. Não, ela crocitou. Virem. Virar para onde? Ela ergueu a mão, lenta, tremendo, apontando para o horizonte leste. Cargueiro, armas, manifesto oculto. 2 horas no máximo. A cabine ficou em silêncio. O chefe da equipe avançou. Você tem provas? Coloquei o ping antes de me pegarem. Beacon de rastreamento, casco inferior, bombordo. Alguém na estação de sensores girou sua tela. Ela tem razão. Ainda recebemos telemetria fraca. Derivou um pouco, mas a assinatura estável. A voz do piloto cortou pelo fone. Repita, que beacon? Rastreador naval classificado, disse o operador de sensores. Passivo magnético, não padrão. Ela deve ter colocado antes da extração dar errado. Elise tentou se sentar, a mão do paramédico a detendo. Eles acham que eu morri. Não vão fugir. Se agirem agora. O chefe da tripulação não esperou. Me dê canal com o comando Seahorse, unidade 24. 5. Informem que temos um ativo de inteligência vivo em condição crítica, solicitando autoridade de interceptação. O paramédico pressionou uma bolsa térmica contra sua clavícula. Não é assim que funciona. Você precisa de fluidos, antibióticos, evacuação. Você está com sepse. Ela prendeu o olhar nele. Eu disse, vire a aeronave. Ele hesitou. Então acionou o microfone. Piloto, ela tem clearance echo. Estamos virando. O helicóptero inclinou bruscamente para leste, rasgando as ondas com um propósito repentino. Lá dentro, Elise fechou os olhos, mas só por 1 segundo. Depois os reabriu e estendeu a mão para o tripulante mais próximo. Me dê uma caneta. Ele ficou confuso. Ela apontou para o dorso da própria mão. Coordenadas de encontro. Antes que eu esqueça. O interior do Seahawk cheirava a bolsas térmicas, iodo e suor. Elise jazia sobre o banco bombordo, torso envolto em folha de compressão, linha de soro correndo do braço para uma bolsa de soro quente que balançava. A perna direita estava imobilizada com suportes de espuma, o sangue ainda saturando o curativo da coxa. Um médico pairava por perto, ajustando a velocidade do gotejamento a cada 30 segundos. Mantenham-na deitada, murmurou. Ela se levanta, desmaia. Mas Elise não estava ouvindo. Observava o feed dos sensores no tablet do chefe de equipe, sobreposição do mapa térmico tremendo um pouco com o movimento da aeronave. Um ponto vermelho piscando estava dentro da sombra do casco de um navio porta-contêineres. Sinal telemétrico estático, fraco, mas estável. É o ping. O meu ping. Vocês estão rastreando ao vivo? Perguntou ela, voz por entre os lábios rachados. O chefe de equipe assentiu. Quase. Parece um cargueiro modificado. Sem indicativo, sem manifesto de carga, sem transponder. Pode estar bandeirado como transporte de ajuda médica. Elise tossiu uma vez, fez uma careta. Estão usando para contrabandear armas. Caixas no padrão americano. Sobra da marinha. Vi rótulos de cereais riscados. A voz do piloto cortou as comunicações internas. Estamos redirecionando rumo sul-sudeste. 2 horas para interceptar, sem regras de engajamento emitidas. Então emitam, disse Elise. Isso não é suspeita, é evidência. A tripulação se entreolhou, então olhou para ela. Você não é só uma analista, é? Perguntou um. Ligação da inteligência naval, afiliada a DevGrill. Clearance Echo 6. Ela não pestanejou. Isso me confere autoridade de campo temporária quando a transmissão está comprometida. O operador de sensores ficou em silêncio. Não somos sua equipe agora, disse ela, apontando para o ponto pulsante. Vocês são.
O especialista de comunicações retransmitiu o pedido ao comando conjunto. Elise continuou a falar diretamente com o piloto. Digam-lhes que os beacons estão no bordo de bombordo, logo abaixo da linha d'água. E se parar de transmitir, o navio submergiu o dispositivo. Esse é o botão de matar. Você realmente o colocou? Perguntou o médico. Mesmo depois de serem pegos? Eu o plantei porque me pegaram. Ela pegou a caneta do médico e rabiscou no dorso da própria mão. Números sobrepostos, escritos apressados. Coordenadas de encontro, disse. Eles rumam para um cais privado em Puntland. Segurança gerida por mercenários. Se esperarem até atracarem, descarregarão antes que tenhamos causa provável. Interceptem em rota. Não, disse ela. Vocês não interceptam, seguem até a retaguarda chegar. Se desviarem de curso ou ancorarem, eu confirmo o padrão do cais. O oficial de comunicações afastou-se do fone. Comando pede aguardar. Estão convocando uma unidade submersível para a interceptação negra. Ativo naval mais próximo já está submerso. USS Colorado. Eles estão a 1 hora de reposicionar. Elise sentou-se devagar, visão girando. Vou nesse submarino. Você mal está viva, estalou o médico. Ela encontrou o olhar dele. Então é melhor me manterem assim. O USS Colorado emergiu sob o luar, mal rompendo a pele do oceano. Lá de cima parecia uma sombra tentando respirar. Silencioso, predatório, elegante como uma baleia com propósito. O Seahawk circulou uma vez, depois pairou baixo. O jato dos rotores ondulou a superfície em ondas concêntricas, enquanto uma linha de maca descia pela escotilha lateral. Elise Ward desceu devagar, não como carga, mas como autoridade. 2 SEALs em roupas secas pretas a receberam no convés do meio-navio. Sem palavras, apenas acenos e apertos firmes. Eles a conduziram abaixo dos convéses por uma escotilha estreita, desceram por uma escada e entraram no coração pulsante do submarino. A sala de controle tinha teto baixo e estava quente, forrada por consoles de luz verde, com pessoal usando headsets e rostos calmos. Um oficial júnior entregou-lhe uma toalha e um sachê de eletrólitos. Ela rasgou e engoliu sem pestanejar. Senhora, começou a oficial. Fomos informados sobre a rota. Você tem os dados do ping e a telemetria do alvo em tempo real? Ela pigarreou tocando o tablet. Os cargueiros estão desviando levemente 3 graus a oeste, ainda mantendo o curso para Puntland, mas contornando a rota original. Alguém os avisou? Não fomos nós, disse o líder da equipe SEAL, avançando. Ele era atarracado, cabelo rente, olhos de pedra-lume. Comandante Rafe Morgan, unidade de tarefa 24.5. Temos 6 homens, capacidade completa de SDV e 2 opções de entrada subaquática. Você já fez essa rota antes? Elise perguntou. 3 vezes. A costa da Somália é mal amarrada. Portos vazam. O que você precisa? Ela não hesitou. Inserção por SDV a 1,5 milha náutica. Aproximação a leste. Eles vão esperar embarque pelo bombordo se nos virem. Você vai entrar com a gente? Ele perguntou com traço de descrença. Ela assentiu. Eu plantei o beacon. Tenho o layout visual. Eles movem containers para bloquear o acesso superior aos convéses. Posso guiá-los às cegas. O comandante olhou para o médico ao lado dela. Ela vai aguentar, disse o médico, mas não por muito tempo. Elise lançou um olhar à mesa de planejamento. Uma sobreposição topográfica 3D do cargueiro pairava sobre o pad do projetor. Quadrados vermelhos marcavam containers. Um ponto amarelo pulsava abaixo, perto do casco. Tem cerca de 90 minutos até a chegada à Terra. Depois disso, é carga plausível, lavada, enterrada, vendida a quem não emite recibos. E temos uma chance só, murmurou Rafe. Elise pegou o estilos digital e marcou 3 X vermelhos no esquemático. Escadas de entrada aqui. Acesso seco ao porão de interrogatório aqui.
Hostis normalmente dormem nos compartimentos dianteiros, armas no convés médio. Entrem silenciosos. Só temos um ataque limpo. Um dos SEALs interrompeu. Quantos hostis estamos enfrentando? Confirmados 8 durante minha detenção. Pode ser 10 agora se rotacionaram a tripulação no último porto. A maioria são contratados. Balcânicos, talvez russos, ex-militares, mas descuidados. Eles contam com o isolamento, não com o treinamento. Ela aproximou o mapa do compartimento da máquina. O ponto fraco é aqui, sem gerador de backup. Cortem a energia principal. Ficam cegos e surdos por 45 segundos antes que o emergencial entre. Esse é o seu intervalo. Rafe estudou seu rosto. Você contou segundos enquanto eles te batiam? Eu contei tudo. Um técnico júnior passou-lhe um fone de ouvido de comunicações, canal criptografado. Você será Vulture 6 na operação. Elise prendeu-o, serviu. Rafe lançou-lhe um olhar. Você não nos deve isso. Ela encontrou o olhar dele, olhos como vidro quebrado soldado de volta. Me jogaram no oceano, disse ela. Agora eu trago a maré. A água os engoliu sem um som. SDVs gêmeos, veículos de entrega selados, deslizaram para fora da escotilha dorsal do USS Colorado, como sombras descolando de um corpo maior. Perfil baixo, bateria silenciosa, quase invisíveis até no infravermelho. Cada um levava 3 homens e uma missão. Elise estava encolhida no casco traseiro do SDV líder, peito contra os joelhos, calma sob o capuz, rifle seguro sobre o colo. O corpo doía como fogo envolto em gelo, mas suas mãos estavam firmes. 60 metros até o ponto de interceptação, veio a voz de Rafe nas comunicações. Sem pings de sonar, cargueiros correndo às cegas. Ela abriu os olhos dentro da máscara. O visor mostrava quase nada, apenas bioluminescência e o pulso tênue do beacon que ela plantara, agora brilhando como um batimento no escuro. O sinal era dela. Ela acionou o micro. Entradas de ventilação a bom bordo. Fenda na costura da linha mediana. Levam a compartimentos de lastro que eram destrancáveis por dentro da última vez que vi. O SDV inclinou-se, arçando silenciosamente rumo à parte inferior do cargueiro, que surgia acima deles como um muro negro. Roger, disse Rafe, alinhando-se à esquerda. Os SEALs se desprenderam primeiro, 4 homens sapos sumindo para cima como fantasmas. Elise seguiu mais devagar, o corpo protestando a cada abraçada, mas seguiu. Ela alcançou a grade de ventilação e sentiu o trinco. Uma alavanca manual atrás de um painel enferrujado, ainda solta, ainda não acorrentada. Ela a acionou. A água irrompeu enquanto ela se esgueirava pelo duto estreito. Cotovelos e joelhos raspando parafusos corroídos dentro da cavidade de lastro. Novamente havia silêncio. Metal morto, água parada, o suave toque da respiração na máscara. Os SEALs reagruparam. Sem palavras. Moviam-se como um só organismo, contornando, desviando, passando por canais estreitos até alcançarem a escada de manutenção interna. Elise sinalizou uma vez e começou a subir. Acima deles, a escotilha para a sala de máquinas dominava. Ela colocou a mão no trinco, contou até 5, então girou. O metal ergueu-se com um suspiro leve. Eles emergiram para calor e ruído. O ronco dos diesel, o estalo de uma correia desalinhada. Sem passos, sem alarme. Elise apontou para o canto cego atrás do gerador reserva. Rafe avançou. A equipe dele seguiu. 2 guardas em rotação, sussurrou ela. Normalmente dormem entre turnos. As cabines deles ficam atrás daquela antepara, do outro lado da cozinha. Ele assentiu, bateu no pulso. 30 minutos até o cais. Eles passaram por pilhas de caixas com rótulos médicos falsificados, por paletes de sacos de grão que escondiam tubos de munição de aço. Cada curva correspondia ao que ela lembrava. Cada canto onde a haviam arrastado antes agora era abordado nos termos dela. Então chegaram à escada para o convés superior.
Elise assumiu a ponta. Não rápido, não alto, apenas firme. Agora, estavam dentro. Além do aço, além do ruído, além das desculpas. E havia homens lá em cima que ainda pensavam que ela estava morta. Ela bateu no microfone. Vulture 6 em posição. Permissão para arrombar. A voz de Rafe respondeu sem hesitar. Permissão concedida. E assim, o caçado tornou-se o caçador. A escada rangeu enquanto subiam, devagar, precisos, 2 pés por degrau. Acima da escotilha de aço para o convés principal, a porta vibrava leve ao vento. O navio corria agora, chacoalhando em direção ao manifesto falso, como se nada estivesse errado. Quando tudo estava errado. Elise se encostou na antepara ao lado da porta e bateu 2 vezes na sua com. Alfa em entrada pelo bombordo. Bravo! Mantenham-se para a varredura perimetral. Confirmem integridade da carga. Munição real apenas se forem engajados. Copiado. Vulture 6, respondeu Rafe. Alfa alinhou. Entrar em 3. Ela contou na cabeça. 1, 2, 3. A porta explodiu para dentro. Os SEALs invadiram como uma maré. Rajadas suprimidas. Comandos secos. Sem gritos. Os 2 primeiros guardas caíram antes mesmo de erguerem as armas. Outro tentou correr direto para o fogo de supressão do Bravo vindo da escada superior. Limpo. Rápido. Elise pisou no convés atrás deles, fuzil baixo, mas pronto. A perna direita latejava a cada passo, mas ela não cambaleou. Não podia. Não por aquilo. A ponte do cargueiro surgiu à vista. Uma torre enferrujada com vidros foscos. 2 sombras se moviam atrás do console. Uma correu, outra não. Ela apertou o micro. Quero a ponte. Não atirem a menos que sejam alvejados. Rafe assentiu uma vez e se deslocou. Sua equipe tomou o porão. Elise avançou sozinha, arma junto ao ombro, o vento rasgando seu capuz. A porta já estava entreaberta. Ela entrou, e ele estava lá. O mesmo contratado que cuspiu em suas botas, que aprendeu ao bloco. Mesma cara, mesma arrogância. Apenas agora ela rachava. Você! Ele gaguejou. Ela não mirou, não falou. Apenas olhou para ele. Ele alcançou o console. Talvez um botão de pânico. Talvez nada. Ela foi mais rápida. Um chute no pulso, depois o cano do fuzil pressionado contra o peito dele. Eu disse para não atirarem em você. Falou voz baixa, palavras mal audíveis sobre o zumbido do navio. A boca dele se mexeu como se quisesse suplicar. Ela baixou a arma ligeiramente, só o suficiente para fazê-lo pensar que teria espaço para falar. Então, o algemou. Abraçadeira plástica dura. Sem cerimônia. Rafe, disse no rádio. Alvo primário assegurado. Subam o scanner do manifesto para cá. Ele vai nos ajudar a identificar cada cartucho roubado. Ela forçou o contratado para uma cadeira, amarrou os tornozelos à base. Você devia ter me matado, disse ela. Ele não respondeu. Nem olhou para ela, mas ela viu. O tremor nos dedos, o pequeno arrepio no maxilar, a compreensão que vinha de fora. Os SEALs se moveram como uma máquina, embalando caixas, catalogando drives, assegurando o heliponto para a extração. O sol rompeu a linha do oceano, e Elise Ward estava de pé em um navio do qual tentaram apagá-la. Rafe subiu os degraus da ponte e assentiu uma vez. Qual é a ordem? Ela olhou para o mar, o vento no rosto, o sangue ainda seco na têmpora. Navegue de volta para casa. Você conseguiria sobreviver sendo jogado no oceano aberto, sangrando com um tubarão circulando por baixo? Ainda teria forças para liderar um ataque contra as mesmas pessoas que te deixaram morrer? Deixe seu comentário. Eu leio todos. E se esta história te impactou mais do que esperava, clique em curtir. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma missão como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que os Navy SEALs lutam apenas em terra. E quando terminar aqui,
Uma de nossas próximas histórias já estará esperando por você na tela. Nos vemos lá, no mesmo horário amanhã.